Olá, sejam bem-vindos de novo à sala Business. Espero que o coffee break tenha sido agradável, que tenham desfrutado também da companhia das outras pessoas. O WordPress Day for E-Commerce não é um evento diferente de outros eventos WordPress, em particular os WordCamp. É um evento muito parecido, só que com algumas pequenas diferenças, mas há esta diferença que eu vos vou dizer que não é absolutamente nada diferente. É um evento para fazermos novos contactos, para fazermos novos amigos. Ao longo dos anos, pessoas que fomos conhecendo por aqui, nestes eventos, são hoje amigos do dia a dia e, portanto, esta é também uma oportunidade para vocês o fazerem, esses novos contactos, esses novos amigos, numa altura de tantos desafios, com tantas mudanças, em que, do ponto de vista social, há muita coisa a acontecer. É isso, e no que diz respeito ao branding, também há muita coisa a acontecer. Há uns anos atrás dizia-se que a parte do branding era aquela coisa que a gente faz se tivermos dinheiro, se calhar, ou às vezes, vamos aqui fazer agora aqui um site novo, mas isto de trabalhar a nossa marca, vamos deixar porque a coisa vai-se fazendo, vai-se criando. Mas a verdade é que nos dias de hoje tudo isto já não é válido e promete ser cada vez menos válido este pensamento no futuro. Cada vez mais o branding passa a ser obrigatório e de todos os dias e em permanência. Ora, a Filipa Simões de Freitas é designer de comunicação, formadora, apaixonada por marcas, e é por isso que está para aqui a falar de branding. Fundou a Ola Branding Studio e o espaço de cowork A Base. Trabalha em projetos WordPress há vários anos, sempre cruzando o design, a estratégia e a gestão de clientes. Acredita que um site de e-commerce só resulta quando há uma boa experiência e uma estratégia sustentada por um branding forte. Por isso, recebam agora comigo a Filipa Simões de Freitas. Ora bem, bom dia, está a funcionar, não é? Vamos lá ver se isto não empata aqui. Bom dia, agradeço desde já o convite por estarmos aqui, por me trazerem ao Porto, ou era o WordPress ou era o futebol, portanto, desta vez foi o WordPress que me trouxe ao Porto. Mas não querendo ferir aqui o código de conduta, se eu pelo meio disser assim alguma asneirada, está bem? É uma homenagem ao Porto, está bem? E eu creio que é poesia local, portanto vamos estar tranquilos aqui com o que vai acontecer, prometo que não vai assim nada de extraordinário. Mas antes de começar eu só queria perceber quem é que nós temos aqui em sala para eu perceber de designers. Já aqui alguém? Ok. Olá, colegas. Ainda bem que estão cá para verem se os meus alinhamentos estão bem feitos e os slides também. Programadores? Ok. E o pessoal do marketing? O pessoal do marketing, ok. A gente gosta de dizer, não sei porquê dizemos sempre o pessoal do marketing. Ora, muito bem. Então, vamos ter aqui uma família completa. Eu venho aqui falar realmente de branding e só para perceberem quem é que chegou aqui. Eu sou designer, estudei design gráfico, ok? Estudei também marketing. Não é muito normal nós também termos um designer gráfico que saiba a parte de marketing e isso é uma mais-valia para mim em todos estes anos, porque realmente quando me pediam às vezes um trabalho de design, eu começava a perceber, ok, então mas Filipe, quero um logotipo, ok, e a estratégia, o que é que vai vender? Os clientes não sabem. Ou então quero um site, mas pedem só um site e não pedem mais nada porque não sabem. Portanto, eu tenho esta componente de design e de marketing, dou também aulas de design gráfico e marketing digital, mas como eu gosto muito de trabalhar para os meus clientes, e eu gosto muito dos meus clientes, eu também tenho as minhas próprias marcas online, que eu chamo os meus hobbies. Tenho 2 lojas online onde eu faço os meus beta testers. Pronto. O microfone foi, mas se calhar eu posso falar assim. Ouve-se bem? Este? Pronto, então vamos aqui. Funciona assim? Mais alto? Mais alto? Ok, tá bom. Pronto. Então eu vou tentar falar aqui um bocadinho mais alto, que é eu gosto de andar, mas estava eu a dizer que eu tenho as minhas lojas online onde eu faço os meus testes quando os clientes se queixam de coisas que querem fazer nas lojas e depois eu sei, também sofro do mesmo, também vou testar, também vou otimizar os meus sites para poder também eu brincar e poder vender e ter às vezes aquele gostinho. Eu também vendo online, tá? Não faço só sites para vocês, eu também sei como é que é. Portanto, nós vamos hoje falar aqui
de a marca vende antes do site. Não esquecendo o que nós ouvimos aqui, vocês estiveram aqui antes dos meus colegas que estiveram a falar, tudo aquilo é válido, mas o que eu venho falar é antes de nós construirmos o site. O site é a última coisa aqui do meu processo, ok? Portanto, quando nós temos aqui a marca vende antes do site e de certeza quem é que nunca ouviu isto? Então, e se o site for mesmo muito bonito? Vai vender? Faça um site espetacular, muito bonito. Vende? Será? E se o logotipo for maior? Quem é que nunca ouviu isto? Ora, se quando eu estou a falar de marca, eu vou pôr o meu logo maior e as pessoas vão perceber que é a minha marca, o meu site já vai vender imenso. Não. Está bem? Não. E nós designers que estamos aqui, os colegas que estão aqui em sala, de certeza que já ouviram isto, até num folheto. Vamos pôr o logotipo maior, porque a marca tem que estar lá. E se ainda fizermos um site que seja mesmo diferente, quem trabalha com quem gera clientes nunca ouviu isto? Epá, eu quero, às vezes chega, eu quero um site, uma loja online que seja mesmo diferente de tudo aquilo que eu já vi, super criativo, como se a criatividade fosse superior à usabilidade, ok? Como se isso fosse também suficiente e se eu fizer um site seja completamente diferente, eu ponho um menu cá em baixo, as pessoas não vão conseguir navegar, porque é expectável a gente já ter elementos onde estamos à espera que eles estejam, ok? Portanto, isto é uma coisa que às vezes eu gosto quando digo, eu quero um site, ou então um logo, não é? Um logo completamente diferente daquilo que eu já vi, ou então quando pedem um logotipo mais simples, então aí é o pior trabalho que eu tenho para fazer. Portanto, isto traz-me aqui um problema que é, quando nós pensamos pequeno, dá sites pequenos. Okay? Quando nós estamos só a pensar, eu preciso de um site, ponto. Quem é que faz orçamentos? Ok. Nunca chegou um cliente que diz, eu preciso de um orçamento para um site, ponto. E vocês vão orçamentar. O que é que a gente orçamenta? Não é? Portanto... E começo a fazer perguntas, porque assim, um orçamento para um site pode ir de X a X e o céu é o limite, não é? Eu posso até reformar-me logo com um trabalho. Normalmente os clientes querem tudo. Portanto, pensar pequeno dá sites pequenos. E isto é o nosso problema quando eu tenho que às vezes orçamentar e quando chega um cliente ao pé de mim e diz eu quero um orçamento para um site e nós começamos a perguntar, ok, então o que é que vamos ter aqui pela frente neste projeto? E isto é, sem estratégia não há direção. Eu sei uma estratégia, sei perceber o que é que a marca tem de único, eu não vou conseguir implementar nada. Eu não vou conseguir sequer fazer um orçamento. E muitas vezes quem faz os orçamentos, digam lá se vocês já não estão a fazer o site, a implementar e de repente o cliente começa a dizer mas eu quero mais isto. Eu quero mais isto. Afinal eu queria mais idiomas. Mas o orçamento não tinha isso, não é? Isto é um problema do nosso dia-a-dia, não é? Porque normalmente só fazer um site e um orçamento, a gente fica aqui um bocadinho perdidos. Portanto, se eu não tiver estratégia, eu não sei o que é que eu vou fazer. Eu não sei sequer o que é que eu vou implementar. Okay? Nós já sabemos a parte técnica toda da otimização, do SEO, keywords. Isso é o final do meu processo. Tudo isso nós sabemos fazer muito bem e temos boas equipas para fazer. Mas antes disso, como é que eu vou aqui vender? Qual é que é o problema disto tudo? É que a marca não é só o logotipo. Vamos desmistificar. Vocês podem ter um grande logo e a marca não ser nada. Vocês podem ter um grande produto e vão dizer o meu produto é muito bom, não é? Antigamente no marketing tradicional, há uns anos atrás, nós dizíamos o meu produto é muito bom, comprem. Hoje em dia isso já não funciona, como o meu produto há N. Portanto, como é que eu, quando tenho 2 produtos ou tenho 2 sites, eu vou comprar neste ou neste? E são os 2 bons. Os 2 sites super bem feitos, otimizados. Como é que eu vou decidir se vou comprar na marca A ou na marca B? Alguém tem uma resposta? Tudo o que envolve a marca para trás, na confiança, e muitas vezes nós até estamos num site, fazemos tudo, o checkout está porreiro, a página do produto está porreiro, e chegamos ao fim e muitas vezes as pessoas acabam por não comprar. Porque depois pensam, eu não conheço isto, nunca comprei aqui, a marca é nova. Okay? E o site está todo bem feitinho, eu cheguei lá, fui ao checkout, métodos de pagamento e nunca vos aconteceu isso e se calhar não compro. Dou um passo atrás. Funcionou tudo bem. Mas eu não sei se isto, eu nem sei se isto vai chegar. Eu não conheço a marca, não conheço ninguém que tenha comprado aqui. Portanto, onde é que está a confiança? Não é? Quando falamos de branding, e se calhar 70%, 80% do meu trabalho é branding, a marca é aqui a promessa, é a voz. Como é que a minha marca fala?
Se a minha marca fosse uma pessoa, isto é o primeiro teste que vocês têm que fazer quando têm marcas. Quem é que tem aqui marcas próprias? Se a vossa marca fosse uma pessoa, vocês têm que a definir. Como é que ela fala? Como é que ela se apresenta? É casual? É institucional? Vou de fato e gravata? Vou de ténis? Vou whatever. Portanto, nós temos que saber como é que eu vou falar, o que é que eu sinto quando eu entro num site. E muitas vezes nós vemos sites todos os dias, não é? Além de os fazermos, quantos sites é que vocês já passaram e são quase todos iguais? Como é que eu, até tendo a mesma estrutura de um site, eu faço sites diferentes? Como é que a minha marca vai transparecer ali, eu consigo identificá-la, okay? Consigo perceber como é que ela comunica com sites que são todos iguais. Então já nem vou falar das fotografias de banco de imagem. Quem está dentro da área muitas vezes até vê as missão, valores, quem somos. Às vezes até são as mesmas pessoas que andam a trabalhar em todas as empresas. Os loirinhos, né? Os nórdicos dos bancos de imagem que a gente vai buscar, que são grátis e estão em todos os sites. Portanto, como é que a minha marca é diferente? Não é. Eu tenho que criar conteúdo. Tenho que criar uma voz única. Tenho que literalmente fazer com que depois o meu e-commerce e a minha marca faça com que as pessoas confiem em mim. A partir daí, eu tenho que saber o site eu sei o que é que tenho que fazer, vocês também o sabem. O trabalho é antes e muitas vezes nós não pensamos neste trabalho. E principalmente o cliente, quando chega a nós, não sabe. O cliente só quer um site. E muitas vezes a gente faz o site, entrega o site e o que é que o cliente faz? Não sabe o que fazer com ele. Não faz ideia, depois queixa-se, não estou a vender. Já vos aconteceu? Já fizeram sites em que entregaram e depois não acontece nada. O próprio cliente não tem mãos para o carro que a gente lhe deu. Não sabe conduzi-lo. Acontece. Pois dá muito trabalho. É um negócio. Arranjar alguém para fazer... Eu uma vez tive uma reunião para fazer uma loja online e o cliente depois disse: então, mas isto se eu começo a vender, ele perplexo, isto começa-me a dar muito trabalho. Então, e os portos? E eu assim, pois, e está aberto 24 horas por dia, já viu? Está sempre a vender. E ele cai-lhe a ficha assim, realmente ele ainda disse, se calhar tem que arranjar uma pessoa só para tratar do site, porque tinha lojas físicas. Se calhar, tinha uma pessoa que tem lojas físicas, tinha 3 lojas físicas, de repente vai para o e-commerce, vai vender online e começa a perceber a dimensão da coisa. E eu assim, claro, eu posso estar a vender às 3 da manhã, para vários países. E eu, pois, mas assim tem que ir logo. E então ele começa a panicar, assim, vender online é boi da fixe, dá trabalho, não é? E eu assim, pois, se calhar tem que arranjar uma pessoa só para ir aos correios, ou só para a transportadora, ou só... Eu, bem-vindo ao mundo digital das vendas. Da era digital, exatamente. Portanto, o que é que uma marca forte, o que é uma marca forte no e-commerce? É andarmos todos assim. Não, estou a brincar, não é andarmos todos assim, mas é claramente aqui 3 coisas que nós temos que ter, que até fazem a introdução à tal que ouvimos antes, que é clareza, consistência e confiança. Eu tenho que perceber exatamente o que é que a minha marca vende. E às vezes as pessoas nem sabem bem dizer o que é que fazem. Às vezes eu também, se me perguntarem o que é que eu faço, eu às vezes fico, eu sou designer, sou marketeer, sou professora. Pronto, isso é outra coisa. Agora, clareza no discurso. Não vale a pena a gente engonhar com filosofias. A nossa missão é proporcionar a melhor experiência do cliente. Sério? É preciso dizer isso? Não é, não, isso já está implícito. Portanto, não vamos andar aqui com textos que são os mesmos de há 10 anos atrás, que podiam fazer sentido, mas que, claro, como é óbvio, a nossa experiência tem que ser sempre a melhor. Portanto, consistência. O site é um canal de comunicação. Quem tem marcas, além do site, eu tenho o quê? Redes sociais, eu tenho anúncios, eu tenho email marketing, eu tenho tanta coisa à volta da minha marca, que nós agora só estamos aqui a falar em e-commerce. Portanto, a consistência tem que ser igual em todos os canais de comunicação que eu tenho. Eu não posso ter um site todo branquinho e clean e minimalista e todo com aspecto X, e depois as minhas redes sociais são super diferentes. Eu não posso ter um email marketing a funcionar diferente do meu site. Aquilo tem que parecer que é mãe e filho. Ou então tudo filhos. Ou então tudo primos. Mas tem que parecer que é tudo a mesma marca. E às vezes nós esquecemos isto. E só nos encomendam-nos um site, a gente faz o site e entrega. E o resto da comunicação? Porque isolamos, não é? Nós começamos a isolar. Nós só fazemos o site, entregamos o site, está feito.
Mas e o resto? Enquanto marca, nós temos que pensar isto como um todo. E depois a confiança. Onde é que eu estabeleço a confiança? Tem que a trabalhar. A confiança, aquilo que faz exatamente o que disse, que faz vender, dois sites. Eu às vezes dou este exemplo, eu sou designer e tenho colegas meus, e felizmente os designers hoje em dia já se dão bem. Antigamente a gente andava à bolha, escondia trabalhos, não emprestávamos nada a ninguém. Tens mockups? Não. Tens fecheiros de fontes? Não. Eu passei por isso, não é? Mas, felizmente, hoje em dia nós já colaboramos todos. Tens aqueles mockups, toma, tens as fontes, a gente envia, já somos amigos. Agora imaginem, eu sou designer, tenho uma colega minha designer, temos cada uma os seus clientes, somos ambas boas. Trabalho, ela trabalha muito bem, eu trabalho muito bem, temos um orçamento muito parecido, como é que o cliente vai decidir com quem é que trabalha? Empatia. Aquilo como cada uma comunica, com os trabalhos. E agora até, imaginem, 2 sites concorrentes, sites super bem feitos, bem otimizados, rápidos, tudo aquilo que nós falámos, que ouvimos antes, mas depois como é que eu vou decidir a quem é que eu compro? Toda a outra comunicação à volta, a confiança, né? Os reviews, o que se diz nas redes sociais, o social listening, que as marcas às vezes esquecem-se de ir ouvir a comunidade à volta. Eu tenho que ir perceber isso, eu tenho que criar empatia, porque as pessoas depois assim, realmente vendem a mesma coisa, eu gosto dos dois, mas olha, eu gosto mais deste, funciona a empatia, a confiança, aquilo que a gente ouve sobre as marcas é o que vai fazer com que eu consiga vender antes mesmo do site estar feito. E depois existe um processo, como tudo na vida, este é o meu, básico, simples, não trago nada de novo, e vocês vão olhar para aqui e vão dizer, realmente faz sentido. Mas isto é como quando eu dou aulas, às vezes estou a dar aulas aos meus alunos e estou a dizer coisas que eu sei isto há anos, e depois começo a pensar, quando eu, por exemplo, redes sociais, estratégia, começo a pensar, realmente eu sei isto, mas estou-me a esquecer de fazer muita coisa. Não sei se vos acontece, a gente no processo começa a pensar, a fazer muita coisa e começamos a esquecer coisas que são implícitas. Portanto, é sempre bom ouvirmos e irmos para casa. Realmente tem que começar a implementar estas coisas, tem que começar a inserir uma data de coisas que andam a ficar esquecidas pelo meio. Portanto, estratégia, design, conteúdo, desenvolvimento e lançamento. Ok? Até aqui, estratégia é o que o cliente tem que saber muito bem o que é que tem que vender. Porque às vezes, nós estamos a falar de loja online e estamos a falar de produtos. Nós temos que perceber que tipo de produto. Tem N categorias. Eu vou entrar na página da loja logo com os produtos. Será que eu tenho que mostrar primeiro categorias? Será que eu tenho que explicar primeiro como é que a loja vende? Tudo isto vai implicar depois aqui no meu desenvolvimento. E às vezes os clientes só chegam aqui e dizem, olha, faz-me um site. Saltam aqui. A marca vem no início, não vem no fim. A estratégia tem que vir no fim. Porque depois nós chegamos aqui ao site e fazemos, ok, uma página de loja, produto, né? Nome, preço, está feito. Mas às vezes as marcas têm que disponibilizar a informação de outra maneira. Às vezes não é logo os produtos todos à amostra, às vezes temos que explicar categorias, às vezes temos que ter outro tipo de coisas. Portanto, tudo isto aqui era ótimo a gente saber para poder orçamentar, não era? Às vezes o cliente não sabe, não é? E nós temos que saber, porque depois vamos fazer o site aqui e vamos lançar. E este é um processo simples. Não é nada novo, não? Agora, muitas vezes quem faz sites só entra aqui. E esquecemos do resto. E nós, para fazer sites, facilitava-nos imenso saber tudo para trás. E nós também temos que saber fazer estas perguntas. Por isso é que eu depois fui estudar marketing para dizer aos meus clientes que tinham que me contratar primeiro como marketeer e depois como designer. O que é ótimo, porque muitas vezes eles Filipe, eu preciso do logotipo, então, mas primeiro vamos fazer uma estratégiazinha e mais um orçamento. Okay? Portanto, tudo isto é aqui um processo de vender e para vendermos a marca antes mesmo do site. Resumindo, a estratégia vai definir a promessa, ok? Vai-me definir aquilo que eu quero daqui para a frente. Como é que eu me quero comportar online enquanto marca. Depois vem o design. O design vai traduzir todas estas minhas ideias e conceitos enquanto marca. Portanto, eu vou pegar no design e vou, desculpem a expressão, mas às vezes eu digo isto para explicar à minha avó, aos meus pais o que eu faço, fazer bonecos, não é? É difícil explicarmos quando somos designers o que é que tu fazes. É bonecos. Portanto, depois, o que é que vem? Vem tudo muito rápido. Conteúdo. O conteúdo vai dar voz, ok? E é muito importante.
o copy. Okay? Nós podíamos fazer aqui uma talk um dia deste só sobre copywriting digital, que é específico, é uma coisa muito, muito boa quando se sabe fazer. E as pessoas esquecem-se. E às vezes eu peço os conteúdos para os sites aos meus clientes e lá vem aquilo tudo. O que é que eu faço com isto? É mais do mesmo, os conteúdos são iguais, o texto não tem nada de diferente. Não é? Não consigo sequer envolver o meu utilizador no site. Os botões dizem todos compre já. Podemos ser mais criativos, podemos puxar um bocadinho mais pela cabeça, podemos ter aqui o meu erro, página não encontrada 404, pode ter piada, ok? Posso ser criativo, posso fazer uma piada com a marca, posso dizer, olha, não está cá a página, mas continua a procurar porque coisas boas não faltam. Ok? Tudo isto, o conteúdo, vai criar a envolvência na minha experiência do site. Portanto, eu tenho que saber aqui, é tão importante, os clientes não sabem. Mais uma razão para contratarem-vos, está bem? Mais uma coisa no vosso orçamento, se quiserem pedir mais dinheiro, ponham um copywriting aqui a falar. Depois vem o desenvolvimento, que é o quê? Eu vou pegar em tudo o que eu tenho para trás já bem definido e vou dar vida, ok? Online eu vou fazer o meu site. Finalmente aqui eu vou dar vida a todas as ideias que eu já tenho para trás e vou lançá-lo, não é? Vou validar toda a estratégia, tudo aquilo que também ouvimos inicialmente, os testes, o que seja, pôr tudo online a funcionar, mas este é o processo, não é difícil. E vocês já o sabiam, mas se calhar não andam a fazê-lo, não é? As tais coisas que andamos aqui a saltar passos, não andamos aqui a pensar nas coisas dos pés do início ao fim. O que é que acontece na vida real? Okay? O que é que acontece na vida real? O branding, nós estamos a falar de branding, é que vai dizer como é que a minha marca se vai comportar online. É que me vai dizer se eu vou ter botões a dizer compre já ou não vá já embora. O branding é que vai dar vida àquilo que eu tenho que implementar. Portanto, e isto não está a acontecer. Os sites estão a ser quase todos iguais. Nós vemos isso. Nós vemos sites iguais, vemos as imagens iguais, vemos as próprias fotografias que nós temos que usar nos sites. Tem que ter um estilo. Tem que ter um mood. Eu não posso ter fotografias completamente diferentes nos sites que não têm sequer personalidade. O site não tem sal. Vamos lhe dizer assim, o site não tem sal, está insonso. Não tem aqui a minha marca com uma presença forte digital. Isto é o que acontece hoje em dia. As pessoas nem fotografias têm para os próprios sites. E quando eu peço conteúdos, eu nunca começo um site, ou a minha equipa nunca pega num site sem conteúdos, porque então o que é que eu faço? Não é? Já nem vou falar da parte da estratégia, mas se eu não tenho conteúdos, depois fotos não tenho, não é? Então não podemos começar já o site, não é? Portanto, temos que dar aqui trabalho. Isto tudo para evitar que o nosso site vire um Frankenstein digital, está bem? Se não começamos a fazer remendos, não temos um logotipo como deve ser, não temos as imagens de acordo com o branding, não temos os nossos botões, não temos as cores. Sou eu a fazer feedback. Até dava a sensação de ser mesmo relativa à imagem. É um Frankenstein. É o Frankenstein. Juro que não foi de propósito. É marketing. É marketing, correu bem. Pronto. Mas isto acontece muito, isto é uma analogia, mas acontece muito. Acabamos às vezes, nós próprios fazemos sites. Eu costumo dizer que temos portfólio, né? Todos nós temos portfólio, seja quem faz sites, quem faz logotipos, quem tem design gráfico. Vocês metem todos os vossos trabalhos online no portfólio. Há trabalhos que estão escondidos? Não, confessem. Há trabalhos que vocês dizem que não foram. Não sei, não fui eu. Eu tenho os meus colegas designers, nós às vezes dizemos que é o cashfólio. Não é o portfólio, é o cashfólio. Pagar contas, mas é assim, eu não vou pôr online. Já me aconteceu até clientes que dizem... Perguntar, Filipe, então não publicas o trabalho, já podes publicar, já está lançado, ou já está a marca. Não está no planeamento, não está previsto nos próximos anos. Todos temos sites assim que não acabamos numa junção de falta de conteúdos, falta de conhecimento do cliente e nós não conseguimos falar com o cliente e o cliente também não perceber a importância. Acontece que às vezes nós temos uns patinhos feios no nosso próprio portfólio e nós não queremos isso, ok? Nós não queremos Frankensteins. Muito bem.
O que é que o e-commerce agora é assim? O design não é só poesia, vamos falar aqui em termos práticos o que é que nós podemos também fazer. O briefing, alguém falou do briefing há bocado, não foi? O briefing, às vezes não existe, não é? Não existe na parte da história. Existir às vezes um bocadinho para que exista. Sim. Eu aos meus clientes já faço esse trabalho de casa, eu dou-lhes já um formulário para preencher e vão pensar para casa e depois liguem-me. Portanto, quando eles não sabem, eu já tenho as perguntas todas e já digo, façam isto e depois a gente fala, ou então depois sentamos e começamos a trabalhar. Portanto, o branding aqui vai definir o que é que a gente mostra, o que é que a gente quer enquanto marca. O site vai executar essa promessa e nós temos que perceber às vezes o papel de cada coisa. Temos que perceber o que é importante. A marca vai definir o quê e o porquê. E às vezes a gente não sabe bem, os clientes só querem fazer dinheiro porque acham que é muito fixe ter uma loja online. Super fácil. Quem é que não quer vender online e estar sentadinho em casa e fazer dinheiro? Fácil. Acham que é de fazer dinheiro fácil. Portanto, mas o site tem que garantir o como. E estas são as mais-valias que nós temos que perceber nas nossas decisões práticas. Ora bem, se a marca é clara, o site é direto. Se a minha marca é confusa, o meu site vira um labirinto. Portanto, se eu não tiver a minha estratégia bem definida, o site vai ser uma cagada. Ai, desculpem, um código. Pronto. É uma homenagem. Portanto, se eu não tiver as coisas bem definidas estrategicamente, o site vai ser só mais um igual aos outros todos, com tudo no mesmo sítio e sem piada nenhuma. E se calhar eu vou acabar por comprar na concorrência. Ok? Portanto, a nível de aqui uma checklist que só resume um pouco aquilo que todos nós já sabemos, mas eu acho que tinha que deixar isto. A estrutura clara e previsível. Nós temos que perceber onde é que está a nossa informação, a hierarquia de informação, o que é prioritário primeiro. O que é que eu tenho que falar primeiro a nível de ordem? Os botões, o conteúdo, os produtos. Se a marca é nova, eu tenho que primeiro ter a marca. Se eu meto primeiro os reviews primeiro, eu tenho que perceber a ordem, a organização da informação para depois também preparar esses mesmos conteúdos. Tenho que perceber o tom de voz da marca. Aquilo que já falámos há pouco. Eu tenho que perceber como é que eu vou escrever, como é que eu vou captar e a contar uma história desde que a pessoa entra no site, desde o início. Okay? Checkout simples e seguro, mas isto já deixámos para o que ouvimos antes de mim. O mobile também. Portanto, isto são tudo questões mais técnicas que já todos sabemos. A performance, a credibilidade. Portanto, isto é aqui uma checklist que nós temos que passar quando queremos mesmo vender enquanto um todo, enquanto uma marca. E pós-venda e consistência, não é? Porque os sites também não é estar online. Então, e depois? O que é que eu ainda posso fazer mais a nível? Há tantos plugins que eu posso pôr. Pois, carradas de plugins, os clientes às vezes até perguntam e dizem, olha, põe este. E às vezes vou ver que clientes que meteram lá plugins, mas já tinham a fazer isso. Ah, mas eu vi este e tem tudo ao mesmo tempo. E depois aquilo vai tudo ao ar e depois a gente tem que resolver. Pronto. O branding é o que diz ao programador o que deve existir e ao designer como deve parecer. Nós estamos sempre a trabalhar em conjunto, em equipa, está bem? E às vezes esquecemos um bocadinho a importância do branding. A regra dos 30 segundos. Não, eu não vou falar aqui de carregamento de páginas, está bem? Já falámos sobre isso. Não é isso, ok? É, se eu não percebo o que vocês fazem em 30 segundos, eu vou-me embora. Se eu não percebo o que é que aquele site está a vender, eu vou-me embora. Eu saio. Falámos há pouco da internet de antigamente, dos routers e dos modems e não sei o quê, mas se eu não perceber o que é o produto, eu vou-me embora. Ninguém vai pensar, não, deixa-me lá explorar mais 4 páginas que eu estou com tempo para perceber se isto vale a pena comprar. Não, só se eu quiser mesmo muito, não é? Portanto, eu vou-me embora. É que vou mesmo, ok? Eu vou mesmo embora nesta navegação. Quem é que já cresceu? Eu cresci a ouvir isto. O cliente tem sempre razão. Concordam? Graças a Deus. Que há uns anos atrás isto era mantra, não é? Principalmente quem está no atendimento ao público, não é? A gente acha sempre, o cliente tem sempre... O cliente tem opinião e nós temos o conhecimento. E não há problema nenhum, está tudo bem. O cliente pode opinar o que quiser. O cliente pode pedir o que quiser. O cliente não tem sempre razão. Não tem. Às vezes pode ter, mas não tem. E nós temos que perceber isso. Nós temos o conhecimento, ok? E quando nós dizemos que não, não é para contrariar, é para o bem do projeto. É para o bem
do negócio. Portanto, o cliente não tem sempre razão. E nós ouvimos isto. Eu cresci, o meu pai trabalhou num banco e era sempre, o cliente tem sempre razão. Não, não tem. Vamos lá quebrar com estes estigmas porque não tem. Okay? Tem opinião, mas nós temos o conhecimento. Se o cliente quiser Comic Sans no e-commerce, o que é isto? É uma red flag? Calma, é uma red flag. A não ser que seja mesmo uma coisa que faça mesmo muito sentido, ele pode pedir o que quiser. Nós é que somos os especialistas e os profissionais na área, ele próprio também tem que ver a experiência que nós temos e tem que nos ouvir. Portanto, não desfazendo a Comic Sans, que isto é só uma private joke aqui para os designers, que vão saber, mas quando nós vamos dizer que não, é tudo para o bem do projeto. Entramos aqui no branding e no WordPress. Somos amigos forever, ok? Nós vamos sempre trabalhar juntos. A questão é quando nós só estamos a trabalhar a parte web e a parte do WordPress, não estamos com atenção ao que vem para trás. O WordPress vai fazer o meu site funcionar, o branding vai fazer o site vender, ok? E isto às vezes o que a gente está sempre a dizer é os sites vão vender, os sites vão vender. Não, o site pode estar muito bom. Se vocês não tiverem uma marca de confiança, não vão vender, está bem? Tenho que me despachar. Tá? No fim, o site é a casa, portanto, e a marca é a razão porque alguém lá entra. Eu penso sempre nesta analogia que é como é que eu tenho uma casa digital e recebo bem as pessoas e elas ficam e queiram ficar. Portanto, quando fizerem os vossos próximos sites, os vossos próximos projetos, pensem nisso. Como é que eu, enquanto marca, vou receber na minha casa, online, as pessoas para poderem ficar e navegar e vender e comprarem o que quiserem e ainda voltarem, ok? Isto tudo para dizer, não se esqueçam, levem daqui, trabalhem o design, trabalhem o código, mas nunca deixem a marca para o fim. Isto é o mais comum, está bem? Quando vocês começarem a trabalhar, a marca vem no início, a estratégia vem no início. Vai-vos ajudar imenso nos orçamentos, está bem? Isso é uma questão muito boa. Ora bem, consegui tudo, em tempo real. Questões e dúvidas? Não tenho o microfone, vou ficar aqui, é isso? É, terá que ser. Este só vai servir aqui basicamente como um suporte para poder fazer para a gravação. Ok. Pronto, isto é suporte para a gravação. Ora, vamos a perguntas e a Filipa dará as respostas. Quem tem questões para fazer? Ninguém tem questões para fazer? Oportunidade em 1, em 2, em 3. Ok, eu tenho sempre. Filipa, uma das questões que me suscita sempre a curiosidade nesta matéria em relação aos designers é o processo de criação. Quando é feito o briefing, vamos supor que há um processo top-notch nesta matéria. Ou o briefing, toda a estratégia planeada, o conteúdo preparado e etc. Quando chega o momento dos designers criarem, como é que é feito esse processo? Fácil, não é? Saem-nos logo as ideias, não é fácil. De todo. De todo, não é fácil. Muitas vezes até porque o problema já vem do cliente. O próprio cliente não tem noção do que é da sua própria marca. E isso acho que é o que acontece mais vezes. Pedem-nos o logotipo e nós começamos a fazer perguntas e nós não sabemos. Eu não consigo fazer um logo, um branding, se eu não perceber mesmo a marca. E às vezes os clientes só têm a ideia do negócio. Falta aquela parte de estratégia, falta a parte de voz única, não é? Portanto, eu tenho muito que fazer esse trabalho com o cliente, dar-lhe o trabalho de casa, pedir-lhe referências, pedir a concorrência, estudar, mas depois a parte criativa, eu ainda desenho muito à mão, portanto, ainda tenho, não sei se aqui os colegas fazem isso, mas ainda começo por, às vezes, esboçar coisas. Tenho as minhas próprias canetas, coisas de designer, mas tenho as minhas próprias canetas. Mas às vezes a ideia sai logo, outras vezes não sai. E quando a ideia não sai, vais dar uma volta ao quarteirão à espera que ela apareça? Ou o que é que fazes? Às vezes nem faço mais, vou mesmo pegar no trabalho. E tenho muito esta ideia de que às vezes estamos só a navegar, a olhar para o computador e não está a sair nada. E eu, olha, se não está a sair nada, mais vale passar para o outro e depois volto com a cabeça fresca e se calhar faço aquele trabalho de terapia do chinês, que é, imaginem que eu tenho uma paginação para fazer, é um trabalho mais técnico, eu vou fazer, desligar um bocado o cérebro e depois volto. Quando não está a dar, não está a dar e a gente depois volta. O problema é quando o chefe chega e fala, em uma semana tem que estar pronto a tua ideia. Desculpa, Sim. novamente. O problema é quando o chefe chega e diz que em uma semana você tem que fazer a ideia toda e você está ali perdido ainda com o que o cliente quer, né? Sim.
Sim, mas isso é uma questão boa, é os timings, né? Nós também não podemos andar a dar voltas ao quarteirão ad eterna até termos uma ideia. Mas há uma questão que eu noto, eu como dou aulas, eu noto muito nos meus alunos, e se calhar a geração mais nova, pesquisam pouco. As pessoas pesquisam pouco, fazem pouco trabalho de campo, não é? Querem um logotipo e vai para o computador e eles começam lá a desenhar e não sei o quê. Então, mas pesquisam mal e esquecem-se disso. E isto é um problema que eu vejo em gerações. Enquanto eu tenho inteligência artificial, acho que agora tem uma muleta que acho que é importante e não é, muitas vezes. Não, e às vezes também a pressa e os timings faz-nos com que a gente agarre ao computador e queira começar a trabalhar. Mas o trabalho de pesquisa, de ir ver, eu tenho que fazer um trabalho criativo, mas de ir ver a concorrência, e ver o que há, ver o que é que não há, o que é que está bem feito, o que é que não está bem feito. Nós às vezes saltamos esta parte. Não é? E nós próprios saltamos esta parte e eu vejo nas gerações mais novas que nem sequer se lembram de fazer isso. Eu, às vezes dou trabalho, eu faço um póster agora no estilo antigo do design antigo. E eles não vão... mas qual é o estilo? Foram ver. Não pesquisaram. É que é arte nova. Eu acho que isto na parte criativa ajuda muito, que é nós percebermos o que é que já existe. Não é? Portanto, Agora, isto é uma questão bastante importante. Uma questão para... Sim? Já agora queria... Olha, temos aqui uma questão, espera aí. Eu acho que a minha voz... Para a gravação. Okay. Não, agora falaste aí num tema muito interessante, que é quando o cliente é questionado sobre quem são os principais concorrentes. E ele não sabe. Ou Como então é que diz não resolves? tem. Como é que dás a volta? Ou então diz que não Pois, tem. Eu sou o único essa é outra não. questão. Gostava que desenvolvesse um bocado esta ideia, como é que se pode dar a volta a este tema quando nós vamos fazer as tais pesquisas, e esse é de facto um dos erros. Eu também dou aulas e também sinto isso. Os mais jovens não sabem fazer pesquisas, apesar de terem nascido já na era digital e com tudo à mão. Como é que se resolve este tema quando o próprio cliente não está a ajudar? Ou seja, se ele não conhece a concorrência dele, somos nós que vamos descobri-la. Como é que isto se ultrapassa? Às vezes temos aí um problema, até é um problema que já me aconteceu, clientes com negócios para trabalharmos e fazermos o logotipo, e depois vem o site, e depois vem a loja online, e eu olho para o negócio, eu não sei, digam lá, eu olho para o negócio e vejo, isto não é negócio nenhum. Nunca vos aconteceu. Mas é mau, porque realmente o cliente quer nos contratar, quer nos dar dinheiro para fazermos uma coisa, e eu trabalho com muitos negócios, não é? Portanto, eu tenho desde dentistas, a informáticos, a engenheiros, a arquitetos, e nós designers que trabalham na área acaba por perceber um bocadinho de cada área, não é? Portanto, se quiserem, eu também posso falar sobre implantes de dentes, porque clientes dentistas eu já sei bastante das coisas. Mas a questão é que realmente há negócios que eu não vejo ali credibilidade de negócio, eu não vejo assim, como é que vão fazer dinheiro? Como é que vão fazer dinheiro? Foram ver a concorrência, e eu pergunto, foram ver a concorrência? Mas eu não tenho concorrência. Não tenho concorrência. Bem, a não ser que seja uma grande ideia, pode acontecer. Mas às vezes tem que ser eu a fazer esse trabalho com o cliente. E para resolver esse problema, que os clientes não vão ver a concorrência e às vezes começam a ver a concorrência. Isto já existe, olha, estes estão a fazer muito bem. Pois. Eu acho que as marcas precisam de consultas de terapia para se analisar e perceberem o que é que são. Muitas delas não sabem o que é que são. Sim. Por isso é que dá jeito de trabalhar em marketing. Podíamos continuar aqui. Podíamos continuar e podemos. Vai-se estar por aqui durante o resto do dia. Portanto, o que significa que a questão que ia ser colocada agora já poderá ser colocada mais tarde, na hora do almoço ou assim. A Filipa vai continuar por aqui. Obrigado, Filipa. Nada, obrigada eu. Obrigada. Palmas para a Filipa, por favor. Antes de ir embora, tenho aqui um presente.